Olá, investidor. Seja bem-vindo ao RC Invest. No vídeo de hoje, vamos analisar os impactos do recente acordo entre os Estados Unidos e a China no mercado financeiro, focando especialmente no setor de transporte marítimo. Fique com a gente até o final, pois vamos explorar como essa mudança pode afetar suas decisões de investimento. As ações da gigante dinamarquesa de transporte marítimo AP Møller Maersk tiveram um aumento impressionante de mais de 12% na última segunda-feira. O motivo? A recente notícia de que a empresa vê no acordo entre Estados Unidos e China que suspende as tarifas por 90 dias, um passo crucial para a estabilidade do mercado. A Maersk, um dos maiores players globais, tem confiança de que essa pausa pode criar a previsibilidade que muitos setores, especialmente o transporte marítimo, tanto precisam para os próximos meses. O CEO da Maersk, em um comunicado oficial, afirmou que essa janela de 90 dias, com tarifas reduzidas, dá aos seus clientes uma oportunidade de se reestruturarem e se adaptarem a um novo cenário. Mas será que essa é apenas uma solução temporária ou pode haver uma mudança mais permanente no horizonte? Esses 90 dias de alívio, embora representem uma grande oportunidade, também geram questionamentos. Como as grandes empresas de transporte marítimo vão se posicionar diante desse intervalo? A Maersk, por exemplo, afirmou que está fazendo tudo o que pode para ajudar seus clientes a tirar o máximo proveito dessa oportunidade. Isso inclui ajustes logísticos e maior flexibilidade nas negociações, o que pode ajudar a aliviar a pressão de preços e otimizar as operações. Além disso, empresas como a Hapag-Lloyd AG também observaram aumentos consideráveis em suas ações, o que demonstra um otimismo crescente em relação ao acordo. Entretanto, o alívio não é uma unanimidade em todos os setores. Se antes desse acordo as empresas estavam enfrentando um cenário desafiador, com as ações do setor marítimo pressionadas por temores relacionados a um colapso dos fluxos comerciais entre os Estados Unidos da América e a China, agora surge a dúvida: seria a realidade realmente tão drástica quanto se pensava? O UBS, por exemplo, conduziu uma análise detalhada do transporte marítimo, que poderia teoricamente dar uma visão diferente. Com dados sobre o rastreamento de navios, o banco revelou que não houve uma queda acentuada no número de embarques entre os dois países. Ao contrário do que muitos esperavam, a movimentação de contêineres e de carga não sofreu grandes alterações. Segundo os analistas do UBS, a série de dados sobre travessias do Pacífico, embora volátil, não apresentou uma redução significativa que corroborasse com os temores de um colapso iminente. Essa análise do UBS questiona as interpretações mais apocalípticas que circulam pelo mercado. Se, por um lado, muitos investidores se basearam em índices como o TRVS-DCVN da Bloomberg, interpretando-os como sinais de fraqueza, o UBS sugere que esses dados podem estar sendo mal interpretados. As flutuações diárias, segundo o banco, são bastante normais e os dados sobre movimentação portuária da China, a primeira etapa da cadeia de suprimentos global, ainda estão mostrando estabilidade. É importante observar que, embora o cenário atual não revele grandes perturbações, o UBS ainda alerta para um possível impacto futuro. Cancelamentos de pedidos e mudanças inesperadas nas políticas podem afetar os volumes de transporte nos próximos meses. A verdade é que a natureza volátil do comércio global não permite previsões precisas, e a situação pode mudar rapidamente. Agora, vamos entender melhor o que esse acordo realmente representa. Os Estados Unidos e a China chegaram a um consenso para suspender a maior parte das tarifas comerciais por 90 dias. Essa decisão foi tomada após uma série de negociações intensas, que culminaram em um acordo substancialmente favorável ao comércio global. Sob o novo acordo, as tarifas recíprocas entre as duas maiores economias do mundo cairão de 125% para 10%. No entanto, há uma ressalva. Os Estados Unidos da América mantêm suas tarifas de 20% sobre importações chinesas ligadas ao fentanil, o que impede uma normalização total das relações comerciais. Em uma declaração de Scott Bessent, secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América, ele afirmou que as conversas em Genebra foram muito produtivas, destacando o ambiente equilibrado proporcionado pela negociação. Segundo ele,
O acordo pode ser considerado um grande passo para a redução das tensões comerciais, com as tarifas recíprocas sendo reduzidas em 115% nos próximos 90 dias. O governo dos Estados Unidos também se comprometeu a continuar com discussões mais amplas sobre questões econômicas e comerciais. O impacto desse acordo nas bolsas de valores foi imediato. A reação positiva foi visível nos futuros dos índices principais. O S&P 500 avançou 2,7%, enquanto o Nasdaq teve uma valorização de 3,7%, mostrando que o mercado reagiu favoravelmente ao alívio das tensões comerciais. O Dow Jones, por sua vez, subiu mais de 840 pontos, ou 2%, refletindo o otimismo renovado dos investidores. Agora pergunto a você, o que esse acordo representa para seus investimentos? Será que o mercado marítimo continuará a se beneficiar dessa redução nas tarifas? E o que podemos esperar para os próximos meses, caso as negociações se intensifiquem? Essas são perguntas importantes para qualquer investidor e nos próximos minutos vamos explorar o que esse cenário pode significar para o futuro do mercado financeiro. Mas antes de seguir, se você ainda não é inscrito no canal RC Invest, aproveite para se inscrever agora, ativar o sininho de notificações e não perder nenhuma análise importante como essa. Deixe também o seu like e compartilhe este vídeo com quem você sabe que pode se beneficiar dessa informação. Se analisarmos de forma mais profunda, o cenário atual oferece uma chance significativa para repensarmos as estratégias de investimento, especialmente no setor de transporte marítimo e no mercado global de commodities. Como vimos, o acordo entre Estados Unidos e China gerou uma reação positiva nos mercados. Mas será que esse alívio vai durar ou é apenas um pico temporário de otimismo? Para entender melhor, precisamos avaliar as tendências mais amplas do comércio global e do setor marítimo. O transporte de mercadorias entre os Estados Unidos e a China representa uma fatia significativa do volume de cargas em várias rotas comerciais. Qualquer interrupção ou desaceleração nesse fluxo pode ter um impacto considerável nos preços dos bens, nas tarifas de transporte e, por conseguinte, nos lucros das empresas envolvidas. Embora o acordo de 90 dias traga uma pausa, nas tarifas ele também cria uma incerteza estratégica para o futuro. Afinal, o que acontece após esse período? E mais importante, o que isso significa para as empresas que operam no setor marítimo e em outras cadeias de suprimentos globais? O fato de que as tarifas serão suspensas temporariamente não significa que os problemas comerciais entre os dois países foram resolvidos de maneira definitiva. De fato, a suspensão das tarifas pode ser vista como um alívio momentâneo, mas as questões estruturais subjacentes, como a desigualdade no comércio e as práticas econômicas divergentes entre as duas potências, ainda precisam ser abordadas de forma mais abrangente. E como vimos no recente acordo, as tarifas de 20% sobre importações ligadas ao fentanil permanecem em vigor, o que indica que o caminho para um comércio totalmente livre de barreiras ainda está distante. Em termos práticos, isso significa que as empresas e investidores precisam continuar monitorando o cenário macroeconômico global. A volatilidade dos preços do petróleo, as mudanças nos fluxos de commodities e os desenvolvimentos em outras economias emergentes também serão fatores que irão influenciar o sucesso ou fracasso das negociações comerciais futuras entre Estados Unidos e China. Para o mercado de transporte marítimo, um dos maiores beneficiários desse alívio temporário, a questão se torna: como garantir que essa recuperação seja sustentável? Empresas como a Maersk, que já estão ajustando suas operações para tirar proveito dessa janela de 90 dias, precisam considerar os riscos de uma possível escalada das tensões comerciais no futuro. Se a disputa comercial reacender após esse período de trégua, poderemos assistir a um novo aumento nas tarifas e, consequentemente, a uma desaceleração nas atividades de comércio e transporte. Além disso, a pressão sobre os preços do frete e as tarifas de transporte será um indicador-chave para o setor. Como a demanda por transporte de mercadorias entre os Estados Unidos e a China responde a essa dinâmica tarifária, podemos ver uma série de ajustes nos preços e uma redistribuição dos volumes de carga, com alguns países ou regiões se beneficiando enquanto outros enfrentam desafios.
A reação dos consumidores e empresas também será um fator essencial para determinar se as mudanças no comércio global resultarão em ganhos ou perdas para o setor marítimo. Do ponto de vista financeiro, é importante que os investidores se preparem para um cenário de volatilidade controlada. O mercado, agora em um clima mais otimista após a redução das tarifas, pode ver novas oportunidades de crescimento no setor marítimo, mas também precisa estar atento a possíveis correções à medida que o acordo chegar ao fim. A ideia de que o alívio tarifário pode ter um impacto apenas temporário é uma realidade que muitos analistas alertam. Além disso, as empresas que dependem de uma cadeia de suprimentos global mais estável precisam considerar as implicações desse acordo para seus próprios modelos de negócio. Como a suspensão das tarifas impactará os preços das mercadorias, especialmente aquelas que são altamente dependentes do comércio internacional? E mais, como as mudanças nas tarifas vão moldar os próximos passos das empresas em relação às suas operações de transporte e logística? No entanto, ao mesmo tempo em que o acordo oferece um alívio, ele também coloca as empresas diante de um dilema: como se posicionar diante de um cenário que, embora tenha melhorado agora, ainda é incerto. A estratégia de adaptação a essa janela de 90 dias de alívio será crucial para determinar o sucesso a longo prazo. Por fim, é importante destacar que, embora o mercado de transporte marítimo esteja experimentando uma recuperação, o cenário geral da economia global permanece complexo. As tensões comerciais entre Estados Unidos e China, assim como os desafios políticos internos em ambos os países, continuam a ser fatores de risco significativos para os investidores. Para aqueles que estão observando o setor de transporte marítimo, a chave será monitorar de perto os dados sobre a movimentação de mercadorias, as flutuações nas tarifas e as possíveis mudanças políticas que podem alterar o equilíbrio atual. Então, o que devemos esperar daqui para frente? Como investir nesse cenário? Agora que o acordo Estados Unidos e China trouxe um alívio imediato, resta saber se a pausa nas tarifas será suficiente para gerar um crescimento sustentável ou se estamos apenas vendo um alívio temporário. As ações das grandes empresas de transporte marítimo, como Maersk e Hapag-Lloyd, podem continuar a crescer, mas a volatilidade do mercado deve ser considerada. No RC Invest, continuaremos acompanhando de perto os próximos passos desse acordo e como ele impacta o mercado financeiro global. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite agora para se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Estamos sempre prontos para trazer as análises mais detalhadas e relevantes para os seus investimentos. Até o próximo vídeo. Fique atento às nossas atualizações e lembre-se, sempre busque uma análise aprofundada antes de tomar qualquer decisão de investimento. O futuro do mercado é imprevisível, mas com as informações certas, você estará mais preparado para as oportunidades que virão.